Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma resenha do blog dos imóveis. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, toda terça-feira a resenha do blog dos imóveis. Hoje com uma convidada muito especial, Natália Lida, já está aqui, já está na área, já está chegando, então a gente vai. Olha, a Natália já está aí, deixa eu ajustar, fazer os ajustes aqui, ficar um pouquinho mais longe, para a gente poder conversar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, e assim a gente vai. Pessoal, a resenha do blog dos imóveis é toda terça-feira às 19h59, horário em cima. Acabei de chegar correndo da construtora, uma pegada forte de plantão direto por conta do lançamento, mas o nosso compromisso é esse. É toda terça-feira com a nossa resenha. O pessoal que está chegando aí, eu peço que aperte esse aviãozinho aí, convida os amigos. Essa é uma resenha muito importante, muito conteúdo. É uma pena que é apenas uma hora. Aqui, ó, meu relógio já está aqui. Eu vou botar ele no ponto, que na hora H a gente vai, apenas são 50 e poucos minutos. O pessoal chegando, Rômulo, Mônica, olha só, muita gente boa, Jacimon, Antônia, Jacimon, grande parceiro, está chegando aí. E aí vocês pegam esse aviãozinho e disparam para a galera aí. Tem gente me perguntando há pouco para eu mandar o link. O pessoal que não acessou o nosso Instagram, não tenho como interromper neste momento. Jacimon, você conhece o Fred, se tiver contato dele, pede para ele entrar aí no Instagram, que ele participa da nossa resenha. Eu não tenho como me comunicar agora com ele, que vai me atrapalhar, estamos iniciando aqui, e aí a gente acaba saindo um pouco do nosso roteiro, ok? Cláudio, seja bem-vindo, estamos aqui, seja bem-vindo também. É o seguinte, pessoal, nós estamos numa campanha do lançamento do e-book A Base da Venda de Imóvel, que é um produto do blog dos imóveis da Fórmula de Venda, que é o nosso produto principal. O e-book é a entrada. Nós, em seguida, vamos trabalhar com muitas mentorias, enfim, aulas. Tem muito trabalho para a gente fazer, porque o Brasil hoje precisa de corretores qualificados. Tem muita gente trabalhando no mercado imobiliário, muito corretor atuando, muita gente acabando de sair do TTI, que é o curso de formação que autoriza a atividade da profissão, que é o técnico de transações imobiliárias. São um curso muito bom, muito bem ministrado, mas é como tirar a carteira de motorista. A pessoa tira a carteira para estar habilitado a dirigir, mas aí até pegar a prática, até pegar o dia a dia, é um negócio que demanda tempo, né? Antônio, Marcos, se você puder mandar também, Antônio, para o Fred, que está tentando entrar, mas eu não vou interromper agora, e ele pode entrar aí e nos assistir. Então, é uma campanha do e-book, A Base da Venda de Imóvel, e-book muito rico, um e-book com 26, agora 27 artigos lá dentro, 27 capítulos poderosos. Um desses capítulos que trata de brand, de marca, de marketing, é exatamente da Natália, que está hoje aqui com a gente na nossa resenha. Semana passada foi a Cris, Master Coach. Na semana retrasada foi a Bruna, maquiadora, também tem passagem muito boa no nosso e-book. Eu peço a você que está chegando que manda esse aviãozinho para a gente começar. Eu sou Rivaldo Gomes, sou titular do blog dos imóveis, é um blog, um pacote de produtos juntamente com a minha sócia Michele e com as nossas colaboradoras, pessoas que estão nesse envolvimento com a gente, como a Natália, se preparando aí para os próximos produtos. Ainda agora no começo do ano a gente começa com vários produtos aí para os corretores, para qualificar. Esse é um mercado que está pagando muito bem ao profissional. O amador realmente não dá conta de ganhar muito dinheiro, mas sobrevive, ainda assim sobrevive. Tá certo? Então, repetindo, eu sou o Rivaldo Gomes, do blog dos imóveis, estou aqui para iniciar a resenha dessa terça-feira, já com a nossa participação especial, Natália Lippe, ela que é gestora de marketing, especializada em estratégia, influenciadora há mais de 10 anos, e vai se apresentar agora e a gente vai bater esse papo de 50 e poucos minutos aí com a Natália. Boa noite, Natália.
Se Boa apresente a noite. essa turma toda. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, estou ouvindo bem, o áudio está excelente. Beleza. Bom, como o Rivaldo já iniciou aí a apresentação, né? Eu estou no mercado, meu nome é Natália Lippe, estou nesse mercado digital desde 2011, então, na verdade, já foram aí 11 anos. Então, são 11 anos trabalhando com marcas, trabalhando com empresas e ajudando essas marcas e essas empresas a divulgarem os seus nomes, a desenvolverem a sua reputação através do marketing digital e das redes sociais. Então, dos últimos 2 anos eu me especializei em branding, mais especificamente focada em marcas pessoais, né? Então, Natália, o que é uma marca pessoal? Marca pessoal é, por exemplo, Rivaldo Gomes. Seu nome e seu sobrenome são a sua marca pessoal, né? E aí quando você pensa, por exemplo, hoje no contexto do corretor de imóveis, ele precisa desenvolver o quê? A marca pessoal dele para quê? Para ter reputação no mercado, para ser indicado para outros clientes, né? Para ser um profissional renomado. Então, daí vem a importância da gente fazer esse casamento, né? Do branding, que nada mais é do que trabalhar essa marca pessoal, a sua reputação de mercado, com estratégias de marketing digital. E aí isso entra a questão das redes sociais, dos portais, enfim. Natália, como é que você define para a nossa audiência aí a autoridade nesse mercado? Como é que você define essa questão da autoridade? Como é que a pessoa adquire essa autoridade nesse mercado? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu vou começar com um conceito que é o seguinte: às vezes as pessoas confundem autoridade com popularidade, né? E as duas coisas são diferentes. Então, muitas vezes você tem alguém que é muito popular, que tem ali milhões de seguidores, mas que não tem autoridade. Na hora que coloca alguma coisa para vender, na hora que faz uma oferta, na hora que faz um pitch de vendas, o resultado é catastrófico, Não chega. né? Não chega, não vai, as pessoas não entendem aquilo, não recebem aquilo. Por quê? Porque ali você tem uma figura que é apenas popular, mas que não tem autoridade. A autoridade, como é que você desenvolve a autoridade? Justamente fazendo esse trabalho muito nivelado de marca pessoal, de reputação, de quem você é, né? Do caminho que você percorreu, de quanto tempo você tem de mercado, das especializações que você tem, dos clientes que você atendeu, do que os seus clientes estão falando de você. Então, como ser uma autoridade no mercado imobiliário? Primeiro, tendo tempo de mercado, se especializando, né? Então, assim, se você tem hoje cursos, especializações, mentores, pessoas que já caminharam, que já trilharam o caminho que você está trilhando, que você gostaria de trilhar, essas pessoas são encurtadores, né, do caminho ali. Então, muita especialização, muito estudo, atualização, porque o mercado imobiliário, ele, assim como qualquer outro mercado, né, ele está girando ali, ele está se atualizando muito rápido e a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E, cara, bom trabalho, né? Aí entra a questão de você realmente ser bom, de você ser eficiente, de você entregar com excelência, de você dar o seu melhor. Então, em resumo, como que um corretor de imóveis se torna hoje uma grande autoridade no mercado, né? Um profissional requisitado, um profissional procurado. Primeiro, estudo. Segundo, trabalho de excelência, dedicação, né? Foco em atender as necessidades do cliente, foco em entender o que o cliente quer em primeiro lugar, não no meu lucro, né? Porque o lucro ele vem como consequência, certo? Então, Perfeito. Me diga uma coisa, a questão da divulgação, quando você fala em marca, nós temos aqui autoridade, e tem marca, e tem divulgação. São três pilares aí que eu estou enxergando, não sei se é um só, ou se são coisas independentes que se aglutinando, obviamente a pessoa tem como expandir sua marca, sua autoridade. É por aí?
Na verdade, quando eu falo em marca pessoal, e eu trago esse conceito de reputação de mercado, porque eu acho que fica um pouco mais claro para entender, na medida em que eu desenvolvo uma estratégia para construir essa minha reputação de mercado, né? Fazer com que as pessoas me vejam como um profissional de excelência, um profissional requisitado ali dentro do mercado imobiliário, eu estou trabalhando a minha autoridade. Então, se eu tenho uma marca pessoal que é forte, eu tenho uma marca pessoal que tem autoridade. Tá, nós Obviamente estamos que eu falando não. aqui, nós estamos abordando a ideia aqui e o caminho, obviamente, você vai abordar mais na frente a questão das redes sociais. Neste momento, a figura do profissional, obviamente as pessoas estão vendo como é que a figura dele diante do que ele se apresenta no Instagram, no Face. Eu vejo às vezes um corretor que não tá se apresentando de forma adequada, às vezes o cara está ali sem camisa, está com uma situação ou outra, uma brincadeirinha, uma questão política. Isso faz diferença, Natália? Faz total diferença. Isso é, inclusive, um dos pilares do personal branding, né? Desse conceito de trabalhar a sua marca pessoal. Então, como você se apresenta, como você chega, é meio que aquela coisa, né? Como você está ali, a sua apresentação, a sua roupa, e até a forma como você conversa, o seu cabelo, a sua barba, o seu hálito na hora de falar com a pessoa, tudo isso vai comunicar, né? Então, tudo isso está ali comunicando durante 24 horas. E aí a gente tem que se preocupar muito com isso. Com a nossa aparência, com o que a gente está passando. Qual é a ideia? O que eu quero passar? Primeiro que aí entra também, né, a questão do posicionamento do corretor. Então, se eu estou posicionado, por exemplo, para vender imóveis de alto padrão, eu lido com o público a minha imagem pessoal é uma. Eu preciso estar naturalmente mais alinhado, eu tenho que me preocupar até com o carro que eu vou chegar, esse carro está limpo, né? Como é que é o alinhamento do meu terno, meu sapato, meu cabelo, o meu cheiro, meu perfume, tudo isso conta. Agora, eu estou posicionado para imóveis de médio padrão, é um público mais jovem, é um público de solteiros. Aí, de repente, esse corretor de imóveis tem mais flexibilidade para ter um visual, digamos assim, um pouco mais despojado. Mas entenda, despojado é diferente de desleixado, né? É diferente mesmo. A questão do storytelling, como é que a pessoa conta a história dele, como é que ele se comunica com esse público, obviamente uma coisa está amarrada na outra e depende uma da outra, não é verdade? Exatamente. Veja bem, a gente vem ali de um contexto, né, no digital, por exemplo, 2020 e 2021 estourou ali, 2019 e 2020, na verdade, né? A gente estourou ali a pandemia. Então, dali, a gente teve o quê? Uma bolha de produção de conteúdo muito gigante. Muitas pessoas vindo para o digital. Todo mundo vindo para o digital, preciso divulgar meu negócio, mas ninguém entendendo muito bem como fazer isso. Então, a pessoa achava que era só criar ali um perfil no Instagram e sair, por exemplo, colocando todos os imóveis da carteira dela, né? Isso eu chamo de feed vitrine. Aquele feed que só expõe o que eu estou vendendo. Só que com essa quantidade gigante de conteúdo sendo despejado a cada segundo e com a concorrência muito grande, isso passou a ser ignorado. A gente não, né? Você vê um perfil que é só vitrine ali, a pessoa não se interessa. Por quê? É um A gente está na catálogo. É um catálogo. A gente está na rede social para se relacionar. A gente não está para comprar. Aí é que entra a questão do storytelling que você me perguntou. Então, quando isso eu falo o tempo todo nas minhas mentorias com os meus alunos, quando você entra hoje na rede social e você pretende desenvolver lá a sua autoridade, que a gente falou no início, desenvolver a sua marca pessoal, a sua reputação, você precisa começar a trazer para o seu conteúdo os seus valores, as suas crenças, aquelas bandeiras que você levanta e, naturalmente, a sua história. Então, pequenos relatos da sua história que, obviamente, vão agregar e vão fazer com que essa tua marca pessoal se fortaleça, né? Então, por exemplo,
O Rivaldo. O Rivaldo tem mais de 40 anos de mercado imobiliário, né? Então, ao longo desses 40 anos, já passou por um monte de situações, por um monte de experiências, né? E muitas delas, eu tenho certeza que agregam muito para o corretor de imóveis que está começando. Então, esses recortes, esses pedaços da sua história devem estar na sua produção de conteúdo. É fundamental. E o ser humano, ele gosta de história, né? Histórias conectam. Quando a gente começa, você se depara com uma história, e lógico, aí existem estratégias para a escrita dessa história, e você começa a trabalhar ali gatilhos, por exemplo, de curiosidade, e enfim, diversos outros, você vai prendendo a atenção da pessoa. E aí ela vai começar a se identificar, vai começar, nossa, eu também passei por isso, nossa, eu achava que isso era só eu. E aí ela se conecta com você. Uma vez conectada, acabou. Acabou. Ali você tem aquela pessoa realmente como com mais fidelidade para, por exemplo, vender depois alguma coisa para ela. Então, o corretor ele também tem que aprender a contar história, tem que ser um contador de história. Tem que ser Né? um contador de histórias. A Inclusive a história, história do imóvel que ele está a vendendo. história do imóvel, exatamente. Ele conta a história dele, conta a história do imóvel. E aí a gente vai também para um outro aspecto importante, que é o seguinte: ele está preparado, ele entende a questão da autoridade, como é que trabalha a marca dele. Agora, esse Brasil é continental, ok? Você tem aqui cidades altamente desenvolvidas do ponto de vista da abordagem e o digital é muito forte, a tecnologia, mas ainda tem aquele marketing de guerrilha. Ainda existe em alguns lugares, não é isso? Como é que você vê esse distanciamento da velha mídia, digamos assim, do velho marketing, ainda com essa simbiose com a tecnologia, com as redes sociais, por exemplo? O que acontece? A rede social hoje, e assim, quando a gente fala em rede social, às vezes a pessoa acha que é só criar um perfil no Instagram. E olha só, eu que dou treinamentos semanais dentro de uma franquia da Remax aqui em Brasília, eu vejo como é que eu posso dizer? O dia a dia ali, né, dos corretores. Então, gente, tem gente produzindo conteúdo assim surreal no TikTok. A galera tá fazendo assim produções de vídeo, vídeo com drone, sabe? E utiliza a criatividade. Então, assim, a presença no digital é lógico, é inquestionável. Não dá mais para ignorar isso, não dá mais para ficar só no marketing offline ali, no marketing de guerrilha, né? Mas eu vejo também que assim, a gente não precisa ignorar esse marketing de guerrilha. Eu acho que existe ainda, como você falou, uma simbiose ali, dá para trabalhar os dois pilares, só que aí é muito uma questão experimental, né? De acordo com o mercado do corretor, onde ele está inserido, quem é esse público, ele vai perceber se a presença dele no digital vai ser numa maior porcentagem e o offline vai ser menor ou vice-versa. Como é que você sente isso hoje aí, por exemplo, no mercado de Luiz Eduardo? Olha, aqui é o seguinte, quero antes disso dar boa noite aí para o Ari, o Fred, a Rose, muita gente. Pessoal, não dá para eu digitar aqui, porque senão fica balançando muito aqui meu telefone, mas é o seguinte, aqui é uma cidade, é uma referência do agronegócio, é uma cidade de um pouco mais ou um pouco menos de 100 mil habitantes, depende, mas cercada de agronegócio por todos os lados. Então, aqui você tem os dois mundos. Você tem o mundo da tecnologia e você tem ainda funciona rádio, por exemplo. Rádio é um veículo que eu estava comentando hoje, que ele não vai acabar tão cedo não, né? Rádio é diferente de jornal e de TV. As pessoas estão nos carros e eles estão dirigindo e escutando rádio. Então, por exemplo, uma mídia de rádio nessa cidade funciona. Televisão nem pensar. Jornal impresso, acho que tem anos que eu não vejo jornal impresso. Antigamente, eu até comentei com uma servidora da empresa, que ela anda de moto, falei, bota um jornal assim por dentro e tudo. Falei, não tem jornal mais, acabou. Realmente acabou o jornal. Eu falei, caramba, acabou mesmo o jornal, não tem jornal, né? Então, rádio funciona. Por exemplo, folheto.
aqui não funciona. Mas, por incrível que pareça, folheto funciona em Brasília. Olha que louco. Funciona em Brasília, exatamente isso que eu ia falar. Folheto funciona em Brasília. Em Brasília, a faixa funciona. Você vai lá em Águas Claras, sábado de manhã, lotado de faixa. Funciona, olha, na capital da República, um ambiente de altíssimo nível em termos de tecnologia. Você mesmo dá treinamento para Remarques lá. E as pessoas continuam trabalhando com faixa, com folheto também. E acredito que uma determinada rádio comercial aí também funciona muito bem lá. Eu entendo até, me parece que um vídeo agora da próxima quinta, que eu faço uma abordagem, Natália, eu quero a tua opinião sobre isso, em relação à overdose de tecnologia que alguns corretores têm, tá bom? Mas perdem o contato do um a um com o lead dele ou com o cliente dele. Quer dizer, você transformar um lead em cliente, aí no meio tem uma entrevista, tem um bate-papo, que é uma coisa diferente. Então, eu vejo isso. Como é que você vê isso nos seus treinamentos, no teu cotidiano aí? O que eu vejo em relação a isso é que existe uma necessidade cada vez maior do corretor entender esse cliente e ouvir esse cliente, né? Que é o que você falou. Poxa, eu tenho aqui um lead. Para ele se transformar num cliente, tem um processo aí, né? Tem o primeiro contato, beleza, estabeleci o primeiro contato com ele. Como é que vai ser essa primeira entrevista, essa primeira visita, esse primeiro contato? Eu preciso ouvir o meu cliente. Né? E aí justamente é um perigo essa questão você mencionou aí da overdose do digital, do marketing digital, vamos colocar assim, não só redes sociais, né? Porque muitas vezes o profissional está ali, ele acha que só cadastrar os imóveis ali no portal imobiliário vai fazer com que o cliente caia no colo dele, né? E não é assim. O que eu percebo é que o processo de captação até esse cliente dizer assim, olha, toma aqui o meu imóvel, é teu. É um processo que exige aí um cuidado, que exige aí uma escuta muito ativa, né? Um foco muito total nesse cliente. Estou Então, isso aí. vendo aqui o Arinaldo, né? Sou da Paraíba, gostaria de ser um pequeno corretor na grande cidade de Paraíba e tal. Entre em contato conosco, nós temos como te orientar. Aliás, eu também sou paraibano e agora em dezembro estarei lá em João Pessoa. Entre em contato porque nós vamos começar a ofertar produtos diversos para capacitar os novos corretores e capacitar também aqueles que, por alguma razão, não estão tão travados. Isso é fundamental. E isso aí, essa experiência, uma grande startup dessa, eu não vou dizer o nome aqui, tentou fazer venda direta, conexão direta de produto e cliente. Não deu certo, porque as pessoas compram de pessoas. Então, e aí vem o grande barato, né? Se você tem toda essa estrutura, toda essa tecnologia para trabalhar, mas não consegue pegar o telefone e se comunicar com o cliente, oi, doutor, tudo bem? Ou senhora, ou isso, não importa como é que você vai abordar, tem que abordar da maneira correta, aliás, a gente ensina isso no book. Fala com a pessoa, ou grava um áudio, ou grava um vídeo e fala com a pessoa, que aí você tem um primeiro contato, um contato agradável, porque essa coisa de digitar a mensagem não tem coisa pior no atendimento. Eu vejo dessa maneira, não é isso? Eu, daqui a pouco, quando você falar um pouco disso, eu quero falar de uma surpresa super agradável que eu tive aqui, numa recomendação sua. O que você acha dessa questão? Olha, eu repito, e isso tá um aviso dentro do e-book, que 75% das vendas, de acordo com o Sinduscon de Brasília, sai depois de uma boa entrevista um a um. Olha que louco isso, hein? De cada 10 vendas, de cada 10 atendimentos, 7 vendas e meia, digamos assim, sai depois de um bom atendimento. Por quê? As pessoas querem conversar, têm objeções a fazer, têm dúvida, querem saber se vão confiar naquele corretor, tá certo? E aí, diga aí, fale um pouco sobre essa entrevista, esse bate-papo, enquanto eu preparo aqui minha pergunta seguinte, aí, a surpresa que nós tivemos. Quando você falou essa questão de que a pessoa precisa confiar no corretor,
Eu ia justamente complementar falando isso, né? Lembra que a gente falou de conexão, né? Eu preciso me conectar com as pessoas, com a minha audiência, através do meu conteúdo, da minha história, dos meus bastidores, de quem eu sou, beleza. Ok. E por quê? Porque pessoas compram de pessoas, como você falou, e eu só compro de pessoas, eu só compro de quem eu confio. E eu só confio se eu estiver conectado com essa pessoa. E aí é muito louco, né? Porque, poxa, mas como que eu faço essa conexão? Essa conexão, gente, é uma coisa, um conceito que todo profissional de vendas deveria entender, deveria saber, é que o processo de vendas, a decisão de comprar, ela acontece no sistema límbico do nosso cérebro, que é o responsável pelas emoções. A nossa razão, ela está lá no córtex neural, ela está em outro lugar. Então, você vê, a gente decide que vai comprar alguma coisa emocionalmente. O que a gente faz? Justifica racionalmente. Então, não adianta. Ou você se conecta, ou você escuta esse cliente de verdade. Sabe? Eu entendo que um bom corretor, ele não foge de objeção, ele persegue essas objeções e responde antes do cliente falar. Né? E aí você vai se conectando e ganhando essa confiança. Só assim, não tem como. Porque tá cheio de profissional querendo agarrar o imóvel do cliente. E aí? E ele foge. E ele Ele foge. foge. O cliente é um bichinho, ele foge. Ô, Arinaldo, você entra aí no nosso Instagram, tem um contato nosso aí, viu? Eu não posso digitar agora para não desconcentrar aqui, mas aí no Instagram do Blog dos Imóveis tem um contato nosso, você pode se comunicar, que a gente vai te atender numa boa. A questão do atendimento aí é o seguinte, o ser humano, a pessoa não se toca com isso, tá bom? Ele é um bicho, ele é um animal. Se ele sente que está sendo caçado, ele foge. Então as pessoas têm que ter pelo menos noção de rapó. Pega aí, vai ver vídeo, vai fazer curso. Tem muita coisa aí do rapó que a pessoa vai entender que olhar você tem que olhar com os olhos do cliente, entender que ele não tem um pix na testa, ele vai sentir. Se o seu problema é apenas ganhar a comissão dele, ele vai embora e vai pegar o melhor preparado e você vai perder. Daí nós iniciamos essa nossa resenha falando da demanda que o mercado tem para corretores profissionais e não tem, porque as pessoas estão tem corretor trabalhando como camelô, tem que arrancar aquilo de qualquer jeito. Mas eu queria falar de uma surpresa muito agradável, tua recomendação. Você no teu capítulo dentro do e-book, você sugere um livro que trata muito bem de rede social, do Gary, que eu não consigo pronunciar o nome dele. Eu perguntei para a Michelle, esse nome aqui eu não dou conta de pronunciar, não. Ela falou, não, é Gary V. Gary V. Então, é o Gary V. Cara, me tirou um peso. Falei, que nome esquisito é esse? O cara tem um nome muito estranho. Eu não dou conta. Então, o Gary V, que escreveu Nocaute. Aí lá vai eu, no meu Kindle, você sugeriu o Nocaute e pega uma mostra do Nocaute. E eu estou lendo lá Nocaute. E o cara vai, o cara morreu, e a mãe era prostituta, o pai era bandido, e não sei o quê, e tal, e não sei o quê. Eu falei, que livro é esse que a Natália sugeriu? Quando eu fui olhar, é o mesmo título de uma história de bandido lá em São Paulo. Eu falei, caramba, eu peguei o título errado. Aí peguei a amostra do Gary Vee, e aí sim, gente, é uma aula, é um negócio fantástico. Comprem, olha só, hein? Vai lá no book, a base de venda de imóvel, porque não é só essa não, o que tem de conteúdo ali, de dica, de caminho, de conceito, para que você ajuste o seu rumo, tem gente que tem que desaprender para depois começar de novo, né? Sim. Fred, a bateria está acabando, está tudo certo, depois vai subir para o YouTube, você assiste lá, tá bom, meu amigo? Muito obrigado pela presença, tamo junto aí. Então é o seguinte, livro, se você não ler, se você não separar pelo menos 10 minutos por dia para leitura, você vai ficar ultrapassado, mas é muito rápido, porque você vai, por exemplo, vai trabalhar, vamos pegar aí o médio e alto padrão, tá bom? O famoso MAP, médio e alto padrão. Se você não souber conversar,
Se você não tiver conteúdo, ainda que você não viaje, teu cliente é um cara que viaja o mundo todo. Gente, vai conhecer, ué. Tem muito documentário fantástico, tem muita coisa para você conversar, ok? E você não tem o que colocar para fora, aí não dá. Você não vai subir na escala. E isso é fundamental. A história, como contar história nesse livro. Fala um pouco da tua visão aí do Gary Vee, ó. Peguei o nome do cara aqui. Eu tô lendo, tô bem adiantado o livro aqui, muito top, viu? Você conseguiu baixar ele aí? Foi no Kindle? Eu comprei na Amazon, no meu Kindle, Ah, né? legal, legal. Tá no Kindle e tá também aqui no iPhone, que eu também acesso aqui do iPhone. O que é que te Mas diga um chamou mais a pouco. atenção até agora, que te impactou mais? Para eu poder A fazer uma. clareza que ele tem em relação à rede social. Sim. A comunicação está muito clara que é rede social. O Uhum. resto é passado, não é? Então, estou muito mergulhado nisso porque as pessoas, é aquilo que você falou, não é fazer post no Instagram, isso não é esse o caso. Você tem que aprender a contar a tua história, você tem que ser natural, você tem que ter conteúdo, você tem que falar do imóvel com segurança e não colocar um catálogo. Você bota um catálogo no Facebook, no Instagram e acha que vai vir um monte de gente pedindo senha para comprar o teu imóvel. Não vai, não vai. Exatamente. Não é isso? Inclusive, tem um caso curioso em relação a essa questão de contar a história. Foi até. Depois eu posso compartilhar com você o vídeo. É um vídeo onde o Pedro Superti, que é um especialista em marketing de diferenciação, em uma palestra dele, ele apresentou isso, né? Que é o seguinte, e é um case justamente do mercado imobiliário. Teve uma proprietária de uma casa, ela anunciou a casa dela na OLX e lá ela contou a história dessa casa. Aqui nós vivemos durante X anos, nós fomos muito felizes, aconteceu isso, isso e aquilo e tudo mais. E foi contando a história do imóvel e colocou lá o preço. Você não vai acreditar. Choveu de compradores e de corretores de imóveis querendo representar aquele imóvel batendo na porta dela. Por quê? A história que ela contava do imóvel vendia o quê? Felicidade. Né? Aquela família foi feliz naquela casa. Então as pessoas olhavam para aquilo, eu também quero ser feliz nessa casa. E foi assim, um boom. Choveu de tantos corretores como de pessoas interessadas no imóvel. Foi um case real na OLX. Ela contou história, ela conectou com o quê? Lá com o sistema límbico que a gente falou. Ela conectou com a emoção. Né? Então, você pensa bem, se eu tenho um negócio de marmita fitness, eu não vendo comida, eu vendo saúde. Olha a emoção. Olha o objetivo da pessoa, que muitas vezes está com a saúde ali prejudicada em algum aspecto e precisa melhorar essa alimentação. Quando você pega aí, por exemplo, um Outback. O Outback vem de experiência. Você senta ali para comer porque você quer viver uma experiência. Tudo é emocional. Então, se você começa a se lembrar das marcas mais bem-sucedidas de diferentes nichos, de qualquer nicho, você vai encontrar esse ponto em comum. Histórias, emoções, valores. Então, você pega isso, poxa, mas o Outback é uma marca institucional gigante, não importa. O conceito para a marca pessoal, lá para o corretor empreendedor, porque o corretor ele é um empreendedor, é o mesmo, é o mesmo. Conexão através de histórias, através de valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são as bandeiras que você levanta? O que acontece aí no teu mercado que você não concorda? O que acontece no mercado que você valida, que é isso mesmo? Você precisa se posicionar. É assim que as pessoas vão se conectar e vão entender a tua história, vão se interessar por você, e aí você saiu na frente, né? Ganha o jogo aí da concorrência. Veja só, né? Se você tem ali um imóvel com 5 corretores, brigando ali pela representação daquele imóvel. E aí? Como é que eu vou fazer para me diferenciar? Não há outro caminho para se diferenciar que não seja trabalhar a marca pessoal. Trabalhar Antônia essa. está dizendo aqui, Antônia Belisário, ela comprou o e-book, está dizendo que você conta isso no e-book, é verdade, né?
É o Aham. Ari que nós somos transparentes e simpáticos. Obrigado, viu, Ari, pelo Obrigada. comentário. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, estava falando de história e tudo. Eu vou pesquisar porque eu me recordei agora. Eu não sei se foi Rui Barbosa ou Castro Alves, não sei, eu acho que foi Rui Barbosa, que um amigo dele, olha que isso tem mais de 100 anos, um amigo dele queria vender um sítio e não sabia escrever o anúncio na época no jornal, né? Uhum. E aí pediu para ele escreveu, ele fez um texto lá, vendo um sítio numa região onde os passarinhos cantam, são maravilhosos, água limpa, um ambiente incrível. Ele começou a falar das maravilhas do sítio, aquela coisa toda. Eu vou pegar isso para gravar um vídeo sobre isso. E aí passou uns 15 dias, ele falou com o amigo, e aí amigo, vendeu o sítio? Ele falou, não, aquele que você escreveu ali eu quero para mim, eu não vou vender não. Entendeu? O cara falou, cara, o cara contou uma história incrível do sítio, eu vou vender esse sítio? Não vou. Eu vou levantar essa história porque eu vou gravar sobre isso. É por aí. Me diz uma coisa, Exatamente isso. você fala aqui, ó, como começo, como é que você conversa? Qual a rede social eu devo estar? Instagram, TikTok, Face, como é que é isso? O que que você sugere em função do produto, do ambiente que o corretor está? O que que você pode nos ajudar nisso aí? Para a gente entender qual que é a rede social que a gente precisa estar, a primeira coisa que o corretor precisa responder, qual é o meu posicionamento? Que tipo de imóvel eu vendo? Com que tipo de público eu lido? Por quê? Porque a partir daí ele vai decidir em qual rede social ele vai despender mais energia, digamos assim. Por quê? Facebook, a gente tem um público ali dentro do Facebook de uma faixa etária mais elevada. Então, se eu trabalho com imóveis de mais alto valor, é interessante que eu esteja no Facebook, que eu anuncie, que eu coloque anúncios para rodar ali no Facebook. Instagram, a galera tem uma faixa etária um pouco menor. Porém, o TikTok a galera é mais jovem ainda. Então, vai muito do público que eu quero atingir, quais são as características, pelo menos as características demográficas ali mais gerais do meu público. Olha, tá falando que quem redigiu o anúncio foi Olavo Bilac. Olavo Bilac, foi legal, foi legal. Vou pesquisar isso aí que eu li já tem algum tempo. Não foi Castro Alves, você tem razão, nem Rui Barbosa. Rui Barbosa teve uma outra história com ele, que a questão de livro, hein? Tinha um amigo dele que pediu os livros e não devolvia. E não devolvia, e não devolvia, e não devolvia. Um belo dia foi pegar outro livro com ele. Ele falou, amigo, você me pede um livro e isso me reporta uma quadrinha que diz o seguinte: dizem que as almas do outro mundo vão e não vêm. Será que meus livrinhos viraram alma também? Entendeu? Porque o cara não quer receber de volta. Então os caras são gênios, né? O Lavo Bilac, obrigado aí pela colaboração aí. E é isso mesmo. Essa história eu vou resgatar, porque é muito legal a maneira de você escrever, a maneira de contar história, nós estamos falando disso, né? É fundamental. As pessoas querem ouvir história, né? Mas diga, continua, te interrompi aí. Não, então, em resumo, eu sempre oriento que todos estejam no Instagram. Por quê? Porque o Instagram é uma das bolas da vez, né? A gente tem aí o TikTok com um crescimento muito grande, inclusive maior do que o Instagram no último ano, mas o Instagram continua sendo a bola da vez porque a plataforma investe muito em estrutura de negócio. Então, o que era uma rede social antes unicamente relacionamento, hoje se tornou uma plataforma de negócio. Então, esteja no Instagram. Agora, as pessoas às vezes têm preconceito com o Facebook. Ah, Facebook? Quem é que tem Facebook? Ninguém liga mais para Facebook. Não ignore o Facebook, principalmente se você trabalha com imóveis de mais alto valor, de alto padrão. Tenha anúncios lá. Não precisa produzir conteúdo só para o Facebook. Você pode ali, você produz conteúdo no seu Instagram, replica na sua fanpage, na página profissional, esse conteúdo, mas rode anúncios dentro do Facebook, não só dentro do Instagram também. Então, a gente Você precisa falou em estar de olho. fanpage, Natália. Explica aí a diferença entre a página pessoal e a fanpage, para o pessoal entender. A gente tem hoje no Facebook o perfil pessoal, que é aquele onde eu adiciono amigos. Ali é para interagir, é para ver as publicações dos meus amigos e tudo mais. E a gente tem a página profissional.
vulgo fanpage. Essa página profissional, o que acontece? Se eu tenho um negócio ali dentro do Instagram, eu não posso desenvolver esse negócio dentro de um perfil pessoal. Primeiro, o perfil pessoal ele tem um número limitado de amigos, enquanto que a página profissional não são amigos, são fãs, são pessoas que curtem a página. Aí é ilimitado e eu tenho ali uma série de funcionalidades, como, por exemplo, os próprios anúncios, né? Anúncio, ele só pode ser feito na página profissional, no perfil pessoal, não. E também tem a questão de que se o Facebook percebe que você está publicando conteúdo profissional dentro de um perfil pessoal, ele pode derrubar o seu perfil, bloquear a tua conta, porque não tá fora da diretriz da empresa. Então, perfil pessoal para vida pessoal mesmo, amigos, família, e página profissional para desenvolver o teu negócio. Verdade, verdade. Eu tenho as duas. Minha fanpage está lá, Rivaldo Gomes, bem clara, bem questão, trato bem ali das mentorias. E uma coisa importante aqui é o seguinte, olha só, anúncio. Está fazendo anúncio, aí já é uma fase de campanha que nós não vamos abordar hoje aqui, tá certo? Queria muito a questão de definir aqui, ó, quando você, deixa eu pegar aqui minha cola, que eu anotei aqui muita coisa, caramba, 1 hora é muito pouco, né? É a questão de se aprimorar constantemente, né? Isso é fundamental porque nós estamos falando disso, da profissionalização. Eu até sugiro ao pessoal que não tem a página do e-book, vai lá no blog dos imóveis, procura aí no Google, blog dos imóveis BR, lá no topo dele tem a página de venda, clica, vai ler o resumo de tudo aquilo lá e vai lá, adquire o teu e-book. Você pode dividir até em 3 no cartão, pode ser Pix, o que for, e recebe, é um produto digital, né? Estou sugerindo até, observa a nota do autor, que nós inclusive ajustamos lá, isso é fundamental, porque é o caminho, volto a repetir, são 27 capítulos que muda a história do corretor. Eu estou nesse mercado há mais de 40 anos, formando corretor, destravando empresa, destravando produto, já peguei produto mofado, produto assim, esqueleto de prédio, com aquela cor preta de chuva, a gente conseguiu transformar num belo empreendimento. Gente, dá para fazer um trabalho muito forte nesse mercado. Esse mercado está ávido por profissionais bem preparados, que sabem trabalhar sua marca, sabem o que é a necessidade do contato pessoal com as pessoas. Isso é fundamental. Eu vejo, viu, Natália, que as pessoas às vezes não têm tempo, não conseguem separar um pouquinho de tempo para ler. Você pode ler no telefone. Você lê em qualquer lugar, você vai para a academia, você pode, em vez de estar vendo besteira no YouTube, você está ouvindo ali um treinamento, uma coisa assim. Agora mesmo, quando terminar a nossa resenha, eu estou participando de uma aula específica, entendeu? E então eu não paro, eu vou ficar até 11 da noite nessa aula, não paro de jeito nenhum. Então veja bem, quando você fala aqui, por exemplo, se você não conhece o seu cliente, como é que você vai saber a necessidade dele se você não sabe conversar com ele? Exato. Tá certo? Como é que faz? Não tem como. Pilar, assim, é o início do trabalho, né? Que a gente falou, que é esse alinhamento, esse cara a cara com o cliente. E aí tem um ponto que é interessante de levantar, que é o seguinte: o corretor também, e esse processo de profissionalização do corretor é muito importante, esse trabalho que você está fazendo, que o corretor ele precisa parar de se enxergar como um intermediador de compra e venda, né? Ele não é apenas um intermediador de compra e venda. Ele é um profissional que presta consultoria, ou deveria prestar uma consultoria do início ao fim do processo de compra e venda. Isso inclui muito mais do que levar um cliente para visitar um imóvel, levar o outro. Não, você vai tirar todas as dúvidas do cliente, você vai acompanhar os trâmites de cartório, você vai ajudá-lo a entender quais são os pontos fortes e fracos do imóvel, né? Então, se eu não tenho esse diálogo muito claro, se eu não tenho uma escuta muito ativa para entender quem é esse meu cliente, como eu falei aí no e-book, não dá, não tem como. Se eu não sei quem é o meu cliente,
Eu não sei que tipo de conteúdo que eu vou produzir nas redes sociais, eu não sei o que escrever no texto dos meus anúncios, eu não sei nada, eu não sei como me vestir, eu não sei como me portar, acabou o jogo, né? Observa o seguinte, você usou um termo do mercado, que é a questão do compra e venda. A gente faz um contrato de compra e venda, a gente faz uma proposta de compra e venda. Então, observa que a palavra compra é a parte do cliente. Então, ele está no processo de compra. E ele começa, a gente bate isso o tempo todo. Quando ele chega como um lead, você fala lead é uma pessoa, um ser humano que está pesquisando ali, não é um número. Quando ele chega até o corretor, ele está num processo que ele pode estar iniciando, ele pode estar no meio, ele pode estar no fim, ele pode estar em algum momento ali, dura até 2 anos e meio. Agora, um bom atendimento, um corretor profissional qualificado, ele apressa esse processo dele e faz um bom fechamento. Então, o corretor, ele além de ser um consultor, muitos corretores são gestores. Estão ali, são gestores para um monte de cliente que confia neles, que entrega o imóvel. Ele pode fazer locação, ele está autorizado a receber proposta e tudo. Olha o nível do trabalho. Por quê? Porque o imóvel está no topo dos investimentos de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. As pessoas moram em imóvel, trabalham em imóvel, vivem em imóvel. Ninguém vive em árvore, ninguém é macaco para viver em árvore, em caverna. Então, eu vejo, outro dia, uns caras que eu dou umas pancadas neles, uns malucos aí do YouTube, que falam assim, não compre imóvel, não compre imóvel. E tu vai morar onde, meu irmão? Você está morando onde? Alguém comprou o imóvel que você está morando? Você herdou da tua avó, do pai, da onde? Então vende o teu e vai morar num buraco. Não é por aí. Isso é o mercado mais poderoso do planeta. Eu observando, por exemplo, a China. Cara, aquela Evergrande que deu uma quebrada, aquela empresa significa 25% do PIB chinês. Gente, é inimaginável. Eu sempre reporto isso para entender a importância do mercado. Os caras já venderam. Venderam não, devem 2 bilhões de apartamentos que já vai construir, que já pagaram para eles, daí vem a quebrada. Olha que incrível, agora o Brasil tem demanda, o Brasil tem crédito, o Brasil tem incorporador fantástico, tem construtora fantástica. Agora, está faltando o quê? Mais qualificação no mercado imobiliário. Isso é o que nós estamos batendo em cima. Nossas mentorias vão começar agora, em janeiro. Vai ter mentoria individual, em seguida mentorias em grupo, e são mentorias temáticas. Vamos pegar por tema, para pegar ali o básico, daí o título do e-book, que é a base da venda de imóvel. Você não constrói uma carreira no mercado imobiliário se você não tiver a base. Você não pode pular etapa. Eu vejo corretores, até da minha equipe, que eu bato em cima o tempo todo, pula etapa. A pessoa não consegue ir adiante porque ela tem que retroceder. Igual um cara que quer fazer engenharia, mas não consegue fazer uma conta simples. Na minha época tinha tabuada. A gente tinha que decorar e falar para a professora, tabuada, de 2 até 9. Tinha que falar ali, era aquele frio, ficava sem dormir, porque não sabia se era de 3, de 7, de 5. Nossa, era horrível aquilo. E a gente tinha que aprender, porque senão não tinha como fazer conta lá adiante. Não tinha um telefone de maquininha hoje. Então, qualificação é fundamental. Nós estamos nessa cruzada. Ou seja, tem uma hora, sabe, Natália, que eu penso que isso está se transformando numa missão. Porque às vezes eu falo, caramba, eu tenho que ensinar essa pessoa como é que faz isso aí, como é que atende, como é que fala de preço, de fechamento, como é que lida com objeção, como é que se veste, fala, como é que... É muito louco isso, mas é o nosso mercado, é a nossa área, é disso que nós vamos tratar, entendeu? Então, aqui se você pudesse... É muito difícil, porque a tua área é muito complexa, é muito boa ao mesmo tempo, tem muita coisa sua, e a gente vai ter um papo muito mais longo. O que você poderia falar da questão da marca? Você é uma marca. Diga para o corretor, você é uma marca. Vamos falar disso enquanto a gente ainda tem mais uns 5 minutos.
voltando um pouquinho no que eu falei no início, nesse conceito de marca, você, corretor de imóveis, que é um empreendedor, que é um empresário, né, que tem aí o seu próprio negócio, você é uma marca pessoal. E o que é uma marca pessoal? É o teu nome e o teu sobrenome. A tua marca pessoal é a tua reputação de mercado. Então, entenda, tudo que você faz, a forma como você atende seus clientes, a forma como você conversa, como você anda, o que você diz, como você responde no WhatsApp, tudo, absolutamente tudo, a sua aparência, a gente comentou sobre a aparência, né? A tua roupa, a tua barba, se está bem feita, se não está. No caso das mulheres, a maquiagem, a ausência dela, o cabelo, tudo, absolutamente tudo, comunica o tempo todo. Então, ou você está fortalecendo essa marca, que é você, você é uma marca, ou você está tirando pontos dessa marca. Então, E quando aí. a gente trabalha o brand, a questão do brand, como é que você explica para o pessoal? Então, o branding, o personal branding, nada mais é do que a construção dessa marca, de forma muito intencional. Então, o branding ele vai guiar esse lead, esse futuro cliente, essa audiência, a lembrar de você da forma como você quer ser lembrado. Então, essa é a pergunta que eu faço para os meus alunos. Como é que você quer ser lembrado? Aí eu quero ser lembrado como um especialista em imóveis X, eu quero ser lembrado como alguém que é humano, alguém que é muito acessível, alguém que tem bom humor. Então, dentro dessas características dos objetivos pessoais mesmo, como eu quero ser visto enquanto profissional, a gente desenvolve a estratégia de branding, que é a construção da marca pessoal, dessa reputação de mercado. E você aborda, você dá uma dica dos pilares principal da marca pessoal. Você fala aqui clareza de objetivos, identidade de marca, imagem, confiança, posicionamento, promessa, diferenciação. Um resumo disso aí seria legal para a turma. Então, exatamente. Ó, a clareza de objetivo é o que eu acabei de falar. Eu preciso ter clareza de como eu quero ser reconhecido no mercado. Beleza, isso é a clareza de objetivos. Depois, a gente vem com a identidade de marca, que Quem nada você mais é? é quem eu sou. Que a gente também já abordou, né? Quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, quem eu sou, qual é a minha história. Essa é a minha identidade de marca. Em terceiro lugar, a gente entra com o quê? Com a imagem de marca, que é Confiança. justamente como eu me apresento, né? A imagem de marca. Aí a confiança é o quanto eu confio no trabalho que eu estou entregando. Se eu não confio, o que está faltando para que eu possa confiar? Uma mentoria com o Rivaldo? Comprar o e-book e entender um pouco mais sobre o mercado? O que falta? Você precisa correr atrás do que falta. Se você não tem plena confiança no seu trabalho, se mexe para conquistar essa confiança. Aí vem a questão do diferencial, né? A questão do posicionamento e promessa. Como é que você quer ser lembrado pelo seu público? Posicionamento no mercado imobiliário, é lógico assim, que dentro do marketing digital o conceito de posicionamento é um pouco mais amplo. Mas para o mercado imobiliário eu trago como a área, o local, a especialização que eu quero que as pessoas entendam que eu tenho. Né? Então, voltando ali para o exemplo do imóvel de alto padrão, isso é um posicionamento. Eu sou um corretor de imóveis especialista em imóveis de alto padrão na região do Rio de Janeiro. Isso é um posicionamento. Né? Então, baseado nesse posicionamento, em como eu quero ser, você vê que posicionamento e o meu objetivo de marca pessoal, eles vão ao encontro ali um do outro. Está tudo muito ligado. Quando eu falo desses pilares do brand, está tudo muito próximo. Então, eu tenho esse posicionamento como eu estou me posicionando no mercado. Eu coloco dessa forma, quando eu trato de mercado imobiliário. Isso são os diferenciais. Não, aí diferencial é o conjunto de todos esses elementos que formam o quê? A minha unicidade. Eu ser um profissional único, eu não ser uma cópia do mercado. Quando a gente começa dentro do mercado, a gente começa muito inseguro. Então a gente olha para aquele guru lá, para aquele corretor de imóveis que já é super bem sucedido e a gente quer se vestir como ele, quer falar como ele, quer escrever como ele. E esse é o primeiro erro dentro do conceito de branding, de marca pessoal. Porque a tua essência, a tua unicidade, o teu jeito de falar, o jeito que o Rivaldo fala, o jeito que ele se expressa, a forma, o humor dele, a
forma como ele sorri, são coisas que ninguém tem. Só o Rivaldo, só você tem. E é isso que a gente explora. A gente traz essa essência para dentro da marca pessoal para gerar os diferenciais. E além disso, obviamente, também tem os diferenciais técnicos, digamos assim, tempo de mercado, especializações e por aí vai. O sujeito ficar feito um Palermo, olhando o sujeito cheio de carro, com aquelas calças de pular cerca, pescando siri, né? Aquele sapatinho sem meia. Aquilo ali não vai crescer nada. Porque ele tem que ter conteúdo, ele tem que se formar. E não ficar olhando esses caras, parece um bando de palhaço aí na internet. O cara aluga um carro e aparece, aluga um avião, não sei o quê. Aí fica um bando de corretor feito bobo olhando para aquilo, achando que está aprendendo alguma coisa, não está aprendendo nada. Porque não tem eu volto a repetir, não tem um básico, não sabe atender uma pessoa, não sabe negociar, tratar de preço, objeção, se vestir, não tem uma mentoria. A tua mentoria, fala um pouco da tua mentoria, que você aborda a questão de marca, essência e tudo, porque nós temos aí mais 2 minutinhos para a gente depois se despedir do pessoal e depois voltar com mais coisa, porque o tempo é muito rápido aqui, né? Fala um pouco da tua mentoria. Hoje eu tenho alguns produtos, entre eles a mentoria. A mentoria Minha Marca, Minha Essência. Você fica durante um período de 2 meses comigo, são 8 encontros, onde a gente vai tratar de todos esses pilares que eu mencionei aqui rapidinho do branding. A gente vai tratar de algumas coisas básicas, do feijão com arroz que você falou aí, do marketing digital. Porque às vezes a pessoa quer nossa, marketing digital, mas não sabe fazer o básico. A gente vai falar de produção de conteúdo. Então, eu trato a mentoria especificamente para marcas pessoais, justamente para quem é prestador de serviço, para quem é uma marca pessoal e quer desenvolver o quê? A sua autoridade no digital. Então, é isso que eu vou trabalhar, pegando na tua mão, desenvolvendo um plano personalizado para os teus objetivos, aí ao longo de 8 sessões, então, aproximadamente 2 meses aí, onde eu olho com muito cuidado para o seu negócio. Maravilha. Eu quero avisar para o pessoal que nós já estamos há algum tempo alinhando com a Natália para ela participar das mentorias da Fórmula da Venda de Imóveis. Ela vai participar também. E isso aí a gente vai conseguir juntar essa experiência do mercado com mais a dela nessa área aí. E você, corretor, vai sair fortalecido. Eu deixo aqui mais um detalhe do mais importante. Adquira o mais rápido possível o e-book, a Fórmula da Venda de Imóveis. Se você não tem a página de venda, vai no blog, vai no Google, dá um Google aí, ó, blog dos imóveis, você vai encontrar lá a marquinha no topo, você tem ali a página de venda para você começar a mudar a tua história. Nós vamos te ajudar a montar a tua história. Eu vou contar das minhas experiências no mercado, aquilo que fez com que eu tivesse resultado onde eu chego no mercado imobiliário. Natália, você pode se despedir do pessoal, que aí em seguida eu me despeço, a gente encerrar o nosso tempo, porque o meu relógio aqui, ó, super moderno, já chegou no fim. Ai, gente, então é isso. Eu quero me colocar à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida em relação ao que foi abordado aqui na live. É só seguir lá meu Instagram, natalia.lipe. Estou à disposição, vou participar aí das mentorias junto com o Rivaldo, e aí eu tenho certeza que vai ser um processo muito rico de aprendizado para vocês. E se eu puder deixar uma última dica, digamos assim, um conselho, na verdade, tenham mentores. O mentor, ele vai... entenda, tá? Mentor é aquele que já passou pelo processo que eu quero passar. Isso é ser um mentor. Por isso o Rivaldo está tão capacitado para ser mentor do corretor de imóveis, porque ele tem mais de 40 anos de experiência nesse mercado. Então tenha mentores. Por quê? Porque o mentor, ele vai encurtar o teu caminho. Ele vai fazer com que a quantidade de erros que você cometa seja muito menor. Então você chega mais rápido no teu objetivo e no teu sucesso. Maravilha. Então, é isso. É isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Na próxima terça, mais uma resenha imobiliária. Essa resenha vai subir para o YouTube. Até mais, gente. Sucesso. Obrigado, Natália. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.